Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Ivin. A banca Ivin é uma banca que eu só vi fazendo provas para o estado do Piauí. Ah, Rosentão, o que você está fazendo? Porque muitos amigos meus, muitos, né? Os meus alunos são meus amigos, me solicitaram que eu falasse sobre essa banca. Provavelmente, ou são piauienses que querem prestar concursos para a região, ou são pessoas que querem morar nessa terra abençoada. Aliás, semana passada também nós falamos sobre, como é que é o nome da banca? Agora eu esqueci. Mas também era só com provas do Nordeste, né? Rio Grande do Norte, Ceará, tal, e hoje Piauí. Então, né, o povo nordestino tá on aqui comigo. Que maravilha, galera. Gosto, né? O Brasilzão, Sul, Norte, Nordeste. Né, que país abençoado. Bom, vamos lá, galera. Quais são os assuntos que mais são cobrados em prova? Interpretação de textos, mas muito simples. Assim como tipologia textual, identificar se texto narrativo, descritivo e dissertativo. Tá. Mas questões muito simplórias, gente. Muito. Digamos que as provas sejam trabalhosas porque os textos são muito grandes. Muito grandes. Mas, assim, a questão de interpretação ela acaba sendo trabalhosa, mas muito fácil. Tá? Muita questão de conectores. Muita questão de conectores. Tá legal? Muitas questões. Como eles gostam de conjunções. Conjunções, e detalhe, se você souber a conjunção, você sabe também a parte de orações subordinadas, adverbiais e orações coordenadas. Né? Então, outro assunto que eles cobram muito. E uma coisa está intimamente relacionada à outra. Se você domina um, você domina o outro. Muitas questões de morfossintaxe, identificação de classe gramatical, tá? Identificação de função sintática. Então, outro assunto que você tem que dominar bastante. Da parte de identificação de frase certa e frase errada, que eu mais vejo cair em provas é a parte de, assim, que eu vi. Ortografia, mas também questões simples, pontuação, crase e regência. Engraçado que eu não vi concordância e eu não vi colocação pronominal. Eu deixaria de estudar? De jeito nenhum. Eu só não encontrei. Se eles cobram regência, por que eles não cobrariam concordância? Tá legal? Mesma coisa, se eles cobram crase, regência, pontuação, por que não cobrariam colocação pronominal? Então são dois assuntos que, embora não estejam presentes, eu não deixaria de estudar. E também a parte de elementos coesivos. Por exemplo, o pronome pessoal ele está se referindo a que termo? O pronome isso se refere a que termo? Tá? A identificação de a quem que aquele termo está se referindo. Beleza? Essas são as principais características dessa banca. Olha só, gente, o tamanho do texto. Eu falo assim, mas é um texto simples pra caramba. Tá? Embora enorme, é um texto, né? Você vê que aqui são 9 parágrafos. Aí eu trouxe uma questão para mostrar como a questão é simples. Embora seja trabalhosa, por quê? Porque ela mexe com um texto muito grande, mas ela é muito fácil de você responder. Tá legal? Então vamos lá. Maravilha. Certo? De acordo com o texto, a possibilidade de criar oportunidades para desenvolver habilidades artísticas se deve estritamente às pessoas, aos pais, aos cursos, aos pais, à família e aqui a escola, ao espaço familiar apenas. Vamos lá. O último parágrafo identifica a resposta. Identifica plenamente a resposta. Tá? Olha lá. É a partir disso que os pais e a escola podem criar as oportunidades para as crianças se desenvolverem. Então, olha lá. Então ele já fala em pais e crianças. Pais e escola, para desenvolver as crianças. Depois, segundo Marx, a criança gosta naturalmente de desenhar. Então a família e a escola podem incentivar e oferecer os meios. Então, o desenvolvimento da arte não é restrito aos professores, não é restrito à família. Engloba todo mundo. A família, e lógico, se engloba a família, obviamente estão os pais, né? E a escola. Englobam tudo isso. Então, questão número 1, letra D de dado. Simples, vamos chegar. É muito simples, gente. Questão de vozes verbais.
Tá? Um assunto que também eles gostam muito de cobrar. Tá na parte morfossintaxe. Então, um assunto que eu já vi cair, eu olhei pelo menos em 3 ou 4 provas. Então, olhem esse assunto. Então, ele quer passar para a voz passiva analítica. Qual é o primeiro passo que você vai dar? Identificar o objeto direto. Quem reforça, reforça alguma coisa. O fato seria o objeto direto. Então, esse termo, que seria objeto direto, se transforma em sujeito. Então, o fato. Agora, fundamental, reforça. Eu reforço, tu reforças. Ele reforça, reforçamos, reforçais, reforçam. Reforça está no presente do indicativo. Quando eu passar para a voz passiva, o verbo ser vai ter que estar no mesmo tempo de reforça. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. O fato é. É está no presente cativo, porque reforça está no presente cativo. Na voz passiva analítica, este que era o único verbo, passa a ser o verbo principal. E o verbo principal da voz passiva analítica vem no particípio. É reforçado. Por fim, este termo que estava exercendo a função de sujeito, sujeito ativo, ele se transforma em agente da passiva. Pela bailarina. Resposta letra E. Maravilha, galera. Ele também favorece o desenvolvimento de uma mente. Ele também favorece. Também exerce uma função de quê? Tá modificando a ideia de verbo. Certo? Modifica a ideia de verbo. Já é um advérbio. E além disso, é uma palavra invariável. As características principais do advérbio são justamente essas. O advérbio é uma palavra invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Então, ela também favorece o desenvolvimento de uma mente imaginativa. Então, quando você coloca, o que você pode inferir dessa frase? Se ela também favorece o desenvolvimento de uma mente imaginativa, é que, além de favorecer o desenvolvimento de uma mente imaginativa, ela faz mais alguma outra coisa. Então, a ideia do também, o que é? É somar isso que está sendo escrito aqui, o fato de ela favorecer o desenvolvimento de uma mente imaginativa, com mais alguma outra coisa. Além de favorecer, por exemplo, além de favorecer o desenvolvimento de uma mente imaginativa, pode também desenvolver um pensamento crítico sobre alguma outra. Inclusive, lá no 5º parágrafo, a gente pode até confirmar isso. Então, é importante estimular as crianças e os desenvolvimentos, porque a arte ativa o desenvolvimento de habilidades motoras, consciência corporal e percepção espacial. Ela também favorece, quer dizer, além de ativar o desenvolvimento de habilidades motoras, consciência corporal e percepção espacial, também a ideia de adição, de soma, de acréscimo. Se você está adicionando alguma coisa, se você está inserindo alguma coisa, você está incluindo alguma coisa. Então, obviamente, estabelece também a ideia de inclusão. Então, é um advérbio que estabelece a ideia de inclusão. Beleza? Ela também favorece o desenvolvimento de uma mente imaginativa. Quem favorece, favorece alguma coisa. O desenvolvimento é objeto direto. Certo? Então, olha lá. Mais um assunto relacionado à morfossintaxe, tá? Que é a identificação da transitividade dos verbos. Outro assunto extremamente cobrado pela banca. Quem favorece, favorece alguma coisa. O verbo favorecer está sendo completado pelo termo desenvolvimento. Entre o verbo e desenvolvimento, que é o núcleo, não há preposição. Ah, Rosenthal, e o O? O é um artigo. Quem favorece, favorece alguma coisa. Você vê que entre favorece alguma coisa, não tem preposição. Por exemplo, diferente de necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, completou a ideia de verbo. Objeto sem preposição, objeto direto. Logo, se o objeto é direto, o verbo o que é? Transitivo direto. Maravilha! Vamos lá, galera. Questão número 5. Questãozinha de crase. A arte sempre irá a pé. A pé. Gente, não pode haver crase nunca, até porque pé é uma palavra masculina. É o pé. Pé é masculino.
Então, se eu tenho a pé, esse a que vem antes de pé, que é um substantivo masculino, só pode ser o quê? Preposição. Então, que a crase é preposição a com o artigo a. Para que haja o artigo a, tem que haver um substantivo feminino. Como o pé é um substantivo masculino, não há crase de jeito nenhum. Então, a letra A está errada. Letra B. A arte está sempre disposta a desafiar. Gente, antes de verbo, não pode haver crase. Tá? Por quê? Porque não pode haver artigo. Então, esse a tem que ser o quê? Só a preposição. Os artistas não dão valor a pessoas sem senso estético. Gente, uma coisa que eu chamo sempre a atenção dos meus alunos é que antes de substantivos no plural, o emprego do artigo é facultativo. Tá? Ah, Rosenthal, então tá certo, porque se ele usou a crase, ele usou o artigo. Não, não está certo. Não entendi nada. Gente, eu tenho que lembrar o seguinte, realmente o artigo é opcional. A preposição a é obrigatória. Quem está disposta a alguma coisa. Então, a preposição é obrigatória. Beleza. Certo? Opa, botei no lugar errado aqui. Então, o a preposição, esse a aqui, quem dá valor a alguma coisa, que disposto também pede a preposição a, e só tem preposição a na letra B. Então, a preposição a é obrigatória. Beleza, quem dá valor a alguém. Só que eu posso usar o artigo? Posso, só que o artigo tem que acompanhar em gênero e número o substantivo. Em gênero e número. Tá legal? Se pessoas é feminino e plural, tá legal? O artigo é artigoais. Ou seja, a preposição a é obrigatória. Esse a é obrigatório. Ele pode vir sozinho, ou eu posso somar dessa preposição a com artigo as, que daria as com crase. As com crase está certo. Agora, a com crase significa que eu usei o artigo, que eu fiz a escolha pelo emprego do artigo. Só que eu fiz a escolha pelo emprego do artigo, só que esse artigo não está concordando em número com o substantivo. Substantivo no plural é artigo no singular. Como assim? Se o artigo determina o substantivo, ele tem que estar no mesmo número e no mesmo gênero. Se é pessoas que é feminino e plural, o artigo tem que ser feminino e plural. Então, eu posso usar o artigo? Posso. Só que o artigo é artigo as. A preposição a é obrigatória. Eu posso somar a preposição a com o artigo as, o que daria as com crase, ou eu posso ficar só com a preposição a. Agora, a com crase antes de algum elemento no plural, gente, vai estar sempre errado. Sempre. De ponta a ponta, entre termos repetidos, não pode haver crase. Por fim, criança cresce à medida que... Gente, a medida que é uma locução conjuntiva, que dá a ideia de proporção, que é sinônimo, por sinal de a proporção que também é craseada. É da natureza da própria conjunção, que é sinônimo de ao passo que. A diferença é que medida e proporção são substantivos femininos. É uma locução conjuntiva, mas que é centrada, o elemento central dessa conjunção são substantivos femininos, medida e proporção. Ao contrário de passo, que é masculino, por isso que nós trabalhamos com ao. Então a construção correta está na letra E. Valeu, galera? Maravilha! Vamos então para a questão número 6. Como eu falei para vocês, muita questão envolvendo classificação de orações, muita questão de morfossintaxe, A máquina disse que o amava. Sobre a oração em destaque, a máquina disse isso. A máquina disse isso. Quem diz alguma coisa. Sempre que eu substituo uma oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva, beleza? Agora eu preciso identificar a função sintática da palavra isso. Quem diz alguma coisa. Isso complementa a ideia do verbo dizer, completou a ideia de verbo objeto, e completou a ideia do verbo dizer sem preposição, objeto direto. Se é objeto direto, a oração é subordinada substantiva, objetiva, direta, letra D de dado. Maravilha. Bom, vamos lá. A respeito da oração destacada, a escolha está em nossas mãos. Mas, porém, até quando? No entanto, até quando? Olha a ideia de ressalva. A ideia de contraposição. Isso aqui é uma conjunção coordenativa
adversativa. Aquilo que eu falei, se você identificar as conjunções, né, se você viu que você tem uma conjunção coordenativa adversativa, se você viu que você tem uma conjunção subordinativa causal, cara, você vai saber as orações coordenadas e as orações subordinadas adverbiais. Esta conjunção aqui se chama conjunção coordenativa adversativa. Ela está introduzindo uma oração que está expondo uma ressalva, uma oposição, uma contraposição, algum tipo de contraste. Tá em nossas mãos? Sim, mas até quando? Olha a ideia de contraposição. Eu estou dando a entender que hoje está nas nossas mãos. No entanto, contudo, mas, porém, no futuro não estará. Então, há uma ideia de oposição, de contraposição, de ressalva. Isso é uma conjunção adversativa. Então, uma conjunção, a nomenclatura é conjunção coordenativa, a conjunção coordenativa adversativa. A oração se chama coordenada. A conjunção é coordenativa. A conjunção, tá? Embora, por exemplo, é uma conjunção subordinativa. Subordinativa concessiva. Legal? A oração é subordinada adverbial concessiva. Mesma coisa. Mas é uma conjunção. Então, é ela quem coordena. Por isso que ela se chama coordenativa. Por efeito da ação da conjunção, a oração fica coordenada. Por isso que ela é uma oração coordenada adversativa. Resposta da letra C. Tá legal? Bom, vamos lá. Muito bom dia, senhora. Que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? No primeiro verso, senhora vem entre vírgulas, porque o termo é muito bom dia, senhora, que está nessa janela. A pessoa está se dirigindo à pessoa. Senhora, que está nessa janela, muito bom dia. Tá legal? Então, como ele está se dirigindo, ele está chamando essa pessoa, nós temos um vocativo. Se o vocativo estiver no início, a vírgula vem depois. Se o vocativo estiver no fim, vírgula vem antes. Como o vocativo vem no meio, nós temos vírgula antes e depois. Esse é um vocativo. O vocativo é um chamamento. Queridos alunos, amanhã teremos aula. Legal? Então, queridos alunos, começou a frase, vírgula, amanhã teremos aula. Amanhã teremos aula, vírgula, queridos alunos. Amanhã, queridos alunos, teremos aula. Amanhã, queridos alunos, teremos aula. Queridos alunos, vírgula antes e depois. É o que acontece aqui. Nós temos um vocativo. Questão número 9. Vamos lá. A regência verbal está correta em todas as situações. Vamos lá. As inversões da ordem natural de aprendizagem agradam os pedagogos. Gente, quem agrada a alguém. O verbo agradar e desagradar, esses dois verbos exigem a presença da preposição a. São verbos transitivos indiretos com preposição a. Então, olha lá, o certo seria aos pedagogos. A preposição a se faz obrigatória. Letra B. Os educadores assistem, é o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, que é transitivo indireto, regendo a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. A preposição a é obrigatória. Opa, está faltando a preposição a. Assistem a esse filme. Temos que obedecer, outro verbo, os verbos obedecer e desobedecer são transitivos indiretos, aliás, estão aqui os dois, né? Os verbos são transitivos indiretos, regendo a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Eu obedeço ao pai, eu obedeço à mãe com crase. Eu desobedeço ao regulamento. Então, olha lá, teria que ter a preposição a. E a mesma coisa, né? Os verbos obedecer e desobedecer também teria que ter preposição a. Por fim, a letra E. A decisão de ensinar a fala antes de escrever desagradará a alguém, a seus pessoas. Ah, Rosenthal, mas antes do pronome possessivo, o artigo não é facultativo? Sim, o artigo 2. A preposição a é obrigatória. Eu posso usar só a preposição a ou preposição a com o artigo 2.
Mas o emprego da preposição está perfeito, adequadíssimo, porque a regência dos verbos agradar e desagradar, a regência exige a presença da preposição a. São verbos transitivos indiretos regendo a preposição a. Então, questão número 9, a única correta é a letra E. Beleza? Vamos lá. Sobre a passagem, isso, o termo que teria que estar marcado é o isso, tá? Sobre a passagem, isso deveria ser tão óbvio para pais, mães, pedagogos, tal, mas não é. Pode-se afirmar que o isso... Olha só, gente, isso deveria ser tão óbvio. É evidente. Está fazendo referência a alguma coisa que foi colocada antes no texto. Alguma ideia que foi colocada anteriormente no texto. Tá? Não é um texto que a gente está trabalhando aqui. Você vê que o texto que a gente trabalhou tem 9 parágrafos, isso aqui está no 19º parágrafo. Mas fica muito evidente, quando alguém começa assim, isso deveria ser tão óbvio para pais, mães, tal, ministros de educação, mas não é. É porque alguma coisa que foi mencionado lá, tá, por exemplo, dar valor à arte, já que o tema do texto anterior, do texto que a gente trabalhou na primeira questão, é justamente a questão do desenvolvimento da arte para as crianças, né? Inclusive não seria uma coisa restrita à escola, seria também da família, dos pais. Família, os pais e a escola deveriam fomentar isso nas crianças, mas tudo bem, vamos lá. Então, fomentar a arte dentro das escolas é uma coisa fundamental. Isso deveria ser tão óbvio para pais. Ou seja, isso está fazendo referência a algo mencionado anteriormente. Eu nem coloquei aqui no texto. Nem coloquei aqui. Porque para mim é tão óbvio que isso está fazendo referência a algum termo anterior. Até porque, olha lá, 19º parágrafo. É óbvio. Então, que isso está se referindo a alguma coisa. Que não está escrito aqui na frase. Tá? E o isso faz referência anafórica. O que é anafórica? É alguma coisa que veio antes. Catáfora aponta para frente. Só direi estas palavras. Volte logo. Então, estas palavras está se referindo a volte logo, que vem na sequência do texto, vem depois. Aí é a catáfora. Mas quando eu falo isso deveria ser tão óbvio para pais, mães, é alguma coisa que veio antes. Se é alguma coisa que veio antes, é uma coesão anafórica. Então vocês viram, como eu falei para vocês, elementos de coesão textual, a quem que ele está fazendo referência, o que é anáfora, o que é catáfora. Então anáfora é referência a termos anteriores, catáfora a termos posteriores. São temas que você também deve estudar se você quiser fazer, se você quiser prestar algum concurso para essa banca. Beleza, galera? Maravilha. Com essa questão aqui, nós concluímos, então, o trabalho de análise da banca. Valeu, galera? Maravilha. Não deixem de participar das aulas de quinta-feira, das nossas famosíssimas lives, que já nós temos aí já há 5 anos fazendo, né? Nós estamos fazendo há 5 anos. E também não deixe de participar da questão do dia, que eu coloco todos os dias no Instagram. Basta me seguir. Vou colocar aqui embaixo. @professor_Rosenthal. Não esquecendo que o meu Rosenthal é com S e depois TH. Tá legal, galera? Maravilha. Um grande abraço para todos e até